É feliz quem a Deus se confia. Salmo 1, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje nos traz a reflexão sobre como nós devemos proceder na confiança em Deus. E nesse sentido, no versículo 1 está assim: Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Devemos entender que tudo na vida passa. O único que permanece é Deus. Pode parecer uma frase de dito popular, mas é a mais pura verdade. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a fama ou o status ou as questões materiais que vai sustentar a verdadeira transformação e a verdade de nossas vidas. Mas o único que permanece é Deus. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao 10, nos traz a reflexão sobre a confiança. Pelo contexto histórico e social de Jeremias, exerce seu ministério um pouco antes da destruição de Jerusalém, em 586 a.C. O reino de Judá estava espiritualmente corrompido, confiando mais em alianças políticas com potências estrangeiras, como Egito e Babilônia, do que em Deus. E nesse sentido, os versículos 5 e 6 traz exatamente a expressão conhecida: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. A palavra hebraica para confiança é batak, que denota uma dependência absoluta. A única dependência absoluta que nós devemos ter em nossas vidas é Deus. Certamente nós temos as dependências financeiras, os nossos compromissos do dia a dia, mas aquilo que deve ser a nossa dependência é Deus. E o texto denuncia aqueles que depositam sua segurança em líderes humanos, riquezas ou poder político, afastando-se da aliança com Deus. E com isso, o coração que se afasta do Senhor corre o sério risco de tomar decisões antecipadas, precipitadas e erradas. No pensamento bíblico, o coração, Leb, é o centro da vontade e das decisões. Quem se afasta de Deus certamente vai colocar então sua segurança em algo efêmero. Ou muitas vezes devemos tomar o seríssimo cuidado e cautela de não criarmos um Deus em nossa mente e acharmos que estamos fazendo o melhor nesse Deus que criamos e a partir disso vivemos em um mundo de ilusão. E com isso também traz a imagem de um arbusto no deserto. E essa imagem reflete a esterilidade e isolamento. O termo hebraico ar indica um arbusto solitário, sem raízes profundas. E o profeta mostra que no confiar no humano traz apenas desolação e desespero. Se nós tirarmos Deus como base de nossas vidas, como aquele que verdadeiramente deve suprir as nossas necessidades, certamente entraremos na desolação e desespero. A caminhada no deserto não é uma ausência de Deus. Nessa proposta quaresmal, a caminhada no deserto é ainda uma experiência com Deus, mas para que possamos tirar certas tendências de comportamento, de ideologias, buscando enxergar e ter um contato mais íntimo com Deus, com aquilo que Deus é, e não aquilo que nós criamos de expectativas, criamos uma confiança em algo que muitas vezes não existe. O coração ele pode ser enganoso. Devemos tomar cuidado com certos relativismos, onde as pessoas falam assim: se algo parece certo para mim, então é certo.
A caminhada do deserto é exatamente para tirar certezas que não são tão certas, certezas que são ilusórias, para que verdadeiramente nós possamos conhecer mais a nós mesmos e conhecendo mais a nós mesmos, nós nos aproximamos de Deus. Não é uma questão de um autoconhecimento vazio. O conhecimento interior é uma caminhada a qual, no contato com a verdadeira consciência, encontramos um caminho mais sensato e verdadeiro na busca por Deus. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, temos a riquíssima parábola do rico e Lázaro. Aparece no contexto de ensinamento sobre riqueza e pobreza, especialmente após a parábola do administrador infiel. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, zombam de Jesus e ele responde com esta parábola para alertar sobre o perigo das riquezas quando não há solidariedade. Também podemos entender riqueza e pobreza não só no sentido material, mas também no aspecto espiritual. E a parábola divide-se em duas partes. Vida terrena, dos versículos 19 ao 21, contrasta a ostentação do rico e a miséria de Lázaro, e a vida após a morte, no versículo 22 e 31, a inversão dos destinos e o diálogo entre o rico e Abraão. E Lucas usa o recurso da ironia, não no sentido de zombar, mas no sentido de provocar uma reflexão. O rico que ignorava Lázaro agora deseja ser ajudado por ele. A parábola ela aponta para uma dimensão social, existencial, mas também aponta para simbologias do reino de Deus. Muitas vezes, o que nós temos é que há pessoas que correm sério risco de viver uma vida inteira sem refletir sobre as verdades do céu e depois, quando morre, quer ir para o céu. Não se trata aqui de um julgamento, mas exatamente esse contraste. Se você acredita sobre algo diferente, por que não viver de forma diferente? Se você entende que você precisa melhorar, então por que você não melhora? É preciso então uma mudança de vida. Aí depois, quando a conta chega, quando tudo se passa, aí vem uma sensação de que então agora tudo vai dar certo. Na verdade, a caminhada à pátria celeste começa aqui e não depois. E o contraste entre o rico e Lázaro traz o apontamento de que, vejamos lá nos versículos 19 a 21, todos os dias fazia festas esplêndidas, sugere uma vida de excesso sem preocupação com os necessitados. E também sugere uma vida sem preocupação com a própria alma, com as verdades espirituais. Aqui não está falando que nós não devemos festejar, que não devemos ter alegria em nossas vidas. Mas assim como na primeira leitura, nós estamos vivendo pautado no quê? Aquilo que é espiritual deve se transformar em algo prático, externo. Uma vida de solidariedade é consequência da riqueza espiritual e das virtudes do espírito a qual nós alcançamos no dia a dia. Uma secura, algo muito fechado e triste, não traz manifestações do espírito, não traz uma consequência da prática de vida. E no final das contas, depois não adianta ficar chorando. E a parábola, então, aqui não condena a riqueza estritamente, mas a indiferença diante do sofrimento do próximo. Hoje vemos desigualdades sociais, desperdício de comida e falta de empatia. E Jesus nos alerta: a omissão também é um pecado. E não podemos viver uma vida de omissão. A omissão traz um estado de espírito, de indiferença, de egoísmo. E nesse sentido, precisamos verdadeiramente, nessa quaresma, buscarmos a libertação de tudo aquilo que nos traz vício e opressão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.